É isso aí, gente. Já estou de volta, né? Você viu que foi rapidinho aqui. O dia hoje está corrido. Você sabe, a semana, na verdade, foi bem corrida. A gente tem um compromisso aí no domingo meio sério, né? O pessoal está nervoso e a gente aqui, claro, acaba somatizando muito desses problemas. Mas a gente tem que dar uma pausa nessas nossas preocupações diárias. A gente tem que dar uma pausa para enaltecer as pessoas que merecem, né? Hoje, dia 5 de outubro, é aniversário de uma pessoa muito especial na minha vida, né? Que eu tenho que fazer o registro aqui, pedir até para o Rodrigo colocar na tela aí, aniversário da minha irmã, né? Da Vanessa, essa super mãe, super profissional, pessoa que merece todos os elogios, e são todos os elogios que eu consegui colocar aqui, são poucos para essa mulher aí. Mulher forte, determinada, né? Passou aí por uma provação das mais difíceis que uma mãe pode passar recentemente com o Danielzinho. Mas tá aí, ó, Danielzinho com esse sorriso maravilhoso do lado dela. Tenho certeza absoluta que foi a força que a Vanessa passou para ele que fez com que ele tivesse aí, ó, né, com esse sorriso maravilhoso. E Vanessa hoje está fazendo aniversário. A gente deixa aqui uma homenagem especial, um beijo carinhoso desse irmão que ela fala que ela é minha fã, né? Mas eu que sou fã dela há muito tempo, né? Beijo, Vanessa, te amo. Parabéns, meu amor. Vamos falar com o chefe. Chefe também ficou mais velho essa semana, né, chefe? É bom a gente fazer aniversário, né? Isso já é passado. Hoje é o dia da Vanessa. Parabéns para ela. Vanessa está aí, né? Profissional das mais queridas e de uma profissão que a gente tem que enaltecer todo dia, né, Vanderlei? Professor é uma dessas profissões que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque é dedicação. E a Vanessa não é à toa, né? Você pergunta aos alunos dela quem é a Vanessa, né? Amada por todos, inclusive por aqueles que são reprovados, né? Que você ser amado pelo aluno que você reprovou, isso é difícil demais, né? A educação merece uma preocupação da nossa parte, porque ela vem passando por provações, né? Você está tendo essa violência nas escolas, essa relação não muito amistosa entre as famílias e a escola, né? Com relação a família acha que a escola é depósito de criança e joga a criança lá e alguma coisa que não agrada vai lá e cria caso, mas não acompanha, não faz a relação com a professora. Foi tempo que a mãe, o pai de aluno, ou a mãe de aluno, ia na escola, conversar com o professor, dar atenção, querer saber, né, o que está acontecendo, quais os rumos da educação e como aquilo vai influenciar na vida dos filhos, né? E hoje os pais estão meio que sendo relapso, transferindo, que a escola não educar, a TV educa, o videogame educa, o joguinho educa, a internet educa, que é muito pior ainda. Deixa mexendo. Então realmente a gente vai... Mas a sociedade se adapta, né? Ela sempre, quando vê que não dá mais, ela vai achar um caminho e aquele ponto vai ter o retorno, vai acertar. Vamos esperar que esse povo aí se mexa. Se mexa, né? Chefe, você parou alguma foto para hoje? Rapaz, eu estava procurando umas fotografias ali agora há pouco e não vou procurar imagens muito longe, não. Em 81, o Paulo Roberto Cebola, que é um tradicional fotógrafo da cidade, né, tá com seu estúdio ali na Praça Santa Teresa, fez umas fotos encomendadas pelo Antônio Sumavielli. O Sumavielli pediu que ele fizesse uma panorâmica da cidade em vários pontos. Ele fez cerca de 100 fotografias de cima de prédio, de cima de morro, e ele fez imagens, deixou registros que certamente teria se perdido aquele registro, aquela imagem não fosse feita. Que preocupação interessante do Sumavielli, né, de fazer um registro fotográfico disso, né? Porque a gente cultuou muitos fotógrafos dos anos 30, 40, né, até iníciozinho da fotografia, lá nos anos 1900, mas a gente se esquece às vezes de alguns fotógrafos que estão aí vivos, né? Nós falamos do Osvanildo Dias, dias atrás, que ele acompanhava os eventos, então deixou muitos registros interessantes para a memória, que estão em filme, e o Cebola faz então essas fotografias. Eu separei 4 fotografias para a gente mostrar aqui, para perceber como a cidade se transforma em tempo tão recente, 40 anos apenas, mudou-se bastante a cidade a partir daquele registro dele. Né, a maioria das pessoas de nós estávamos lá, né? Eu estava, com certeza. Né? Eu estava, com certeza. Mas quem não estava lá não sabe nem o que é máquina fotográfica mais, né? Agora a pessoa acha que a máquina fotográfica é o celular, né? É isso aí, nós estamos falando da época do filme ainda. Então, de revelação. Não é tão Vamos ver as recente fotos, assim, não. Então, Rodrigo, bota na tela pra gente. Olha que imagem interessante essa da Praça de Santa Teresa, da Matriz Santa Teresa. E a primeira coisa que a gente nota são as ausências, né?
Tipo, cadê o shopping? Cadê... O shopping, à esquerda, cadê o SEAC, né? Cadê então, o SEAC? Exatamente. Na Casa do Manja vai ter o SEAC, ali do lado da Casa da Memória, a Vila Cecília, que é o prédio 91, da Praça Baltazar Silveira. E à direita, onde está hoje o shopping, tinha essa casa que, olha, esse formato dessa casa é talvez o único registro que a gente tem desse imóvel que havia ali na esquina onde tem o shopping New Fashion hoje, né? Essa casa já substituiu uma casa anterior. Havia uma casa ali de um pavimento apenas. Era uma casinha menorzinha, né? muito estilosa, né? Ela muito tinha uma característica, muita madeira. Ali já está muito concreto. Tinha uma varanda em volta, toda de madeira. Eu conversando com uma pessoa das antigas, falando dessa casa, que havia uma casa ali de 2 pavimentos, de alvenaria, ela falou, não, mas ali tinha muita madeira, uma casa muito avarandada. Bom, essa casa já era. Essa já era, né? Era antes, né? Foi feita essa aí. Eu dei até um close na casa. Eu lembro dessa primeira casa antiga. O Rodrigo é esperto, ele consegue dar esse close. Está na próxima imagem. Tem uma foto de família que é em frente a ela. Olha que bonita. A casinha aí. Legal, hein? É uma casa de 4 águas, né? Com uma cumeira meio bem trabalhada, né? Mas fizeram isso quando jogaram o segundo pavimento na casa. Quando ela tinha um pavimento só, ela tinha uma varanda à frente, não tinha essa cerca viva, era uma cerca de madeira em grade. Muito interessante, imitando as casas da Reta, que havia várias casas na Reta que tinha esse formato também. E lá na frente o Hotel Várzea, né? Já no formato atual. Isso é 81? 81. O registro está como 81. Então é interessante esse registro que o Cebola deixou para a gente, e certamente que existe. E além dessa série de imagens, ele vem fazendo ano a ano. Ele tem esse exercício de fazer o acompanhamento. Está com pouco movimento na loja, deixa alguém lá e ele anda pela cidade e faz umas imagens dos pontos altos da cidade para registrar a Várzea. Ô Cebola, tem que começar a compartilhar isso, amigo. Vamos lá, pô. Tá aí. Olha que imagem interessante, né? Tirada da Theo Philip, mostrando a fazendinha. A fazendinha, né? Esse mês que nós tivemos. Cadê a fazendinha? Né? Porque não tem nada. Quase uma fazendinha ainda, Quase né? fazendinha. Então, essa semana que nós experimentamos aí a pista de voo, de voo livre, né? Lá tá a torre lá no Mirante, torre, lá na frente, ou seja, né? A torre pouco Mirante, à direita da sua imagem. A torre da Mirante com as culpas, né? Ou seja, depois de 74, que a colina em si, o ponto de apreciação da cidade é dos anos 70, mas a torre da Telerge é de 74. E a fazendinha com poucas casas, né? A Sudantex aí, aquela área embaixo. Essa imagem impressiona. A Beiralinha bem baixo ainda, nas casas altas da Beiralinha. Se eu colocar uma imagem hoje, né, nesse intervalo de 40 anos, você vai ficar impressionado, porque esse morro está todo tomado, né? Todo tomado de casa. Todo tomado de casa. Num certo momento, esse bairro, que era para ser um bairro muito bom, era um bairro ruim, porque tinha a Sudantex jogando aquela fuligem. Não era um lugar muito bom para se morar, não, gente. Isso é verdade. Não era. Quem viveu os Todo mundo reclama, inclusive. Quem viveu os anos 70 e 80 na fazendinha reclama muito da Sudantex. E era uma época reportagens, né, do pessoal que fazia, né? As pessoas juntava as fuligens. As pessoas não usavam mármore, o granito branco nas casas, porque sabia que ia ficar preto. Então preferia o marrom ou o granito escuro, né? Gente, isso é verdade. Ou seja, e hoje isso não é inadmissível, né? Hoje não seria possível. Né? E voltando ao Sumavielli, antes de 70, 67, não, antes um pouquinho, 64, o Sumavielli faz um estudo para o Lions Club sobre o impacto da Sudantex no centro da cidade. Ou seja, essa preocupação que as autoridades não tinham tanto, ainda nos anos 80, lá nos anos 60, ele já uma pessoa nisso. Com a mente do Sumavielli já tinha essa preocupação de que impacto muito ia provocar na cidade aquela indústria que coloriu o Rio de várias cores ao longo dos anos. E aí muita gente pergunta, nossa, mas a Sudantex... Gente, ficou inviável, né? Porque o tipo de produção da Sudantex era um tipo de produção poluente, era completamente poluente, não tinha nada que impedisse. Então hoje, mesmo que não fossem os problemas financeiros, seria inviável manter essa produção aqui. Você que mora nas proximidades não permitiria, inclusive, isso, né? Não seria possível. Todo o sistema que foi implantado lá era altamente poluente. Só que a gente está falando de uma época em que não tinha políticas públicas na segurança do meio ambiente como a gente tem hoje.
Hoje é inadmissível. Nos anos 60 a Várzea era pouco habitada e esse terreno enorme ali à disposição, a prefeitura se envolveu muito para viabilizar a aquisição do terreno pelo Sudantex, ou seja, nos anos 60, então, os políticos daquele período ali não tinham essa preocupação, não tinham essa visão de futuro, né? Que impacto vai ter colocando uma indústria no centro da cidade? Eu acho, Wanderlei, sinceramente, que eles até nem sabiam mesmo que tipo de impacto teria. Não sei se tinha essa informação. Eles deveriam saber, porque o Sumavieri é contemporâneo ele deles. Falou. Eles tinham que perguntar ao Sumavieri. Eles tinham que perguntar às pessoas que pensam. Então você tem que ter essa visão, né? Havia as pessoas que pensavam à frente do tempo delas, né? Então, e a Sudantex, embora ela seja uma empresa muito cultuada, que pena que a Sudantex foi embora. Que bom que ela saiu do centro da cidade, porque ela promovia o caos, possível, né? E o fato dela ter gerado tanto emprego na cidade naquela época, ter provocado o enriquecimento da economia, ela também empobreceu a cidade, porque ela mostrou uma cidade que havia uma possibilidade de emprego que não era real. As pessoas vinham para Teresópolis em busca daquele emprego, não havia o emprego e ficavam por aqui no subemprego ou então sem emprego. Isso é verdade. Então essa falta de preocupação com o crescimento e o desenvolvimento da cidade aconteceu nos anos 60. E aí a gente está onde? Essa outra imagem tirada da fazendinha mostra o terreno onde surgiu a Casa de Cultura. Aí esse terreno abaixo aí, né? Esse terreno grande que você está vendo aí embaixo. Exato, dá para ver duas construções embaixo, é a igreja de Nossa Senhora de Fátima, com a escolinha do lado. Escolinha, né? Escola também, Nossa Senhora de Fátima. Agora já dá para identificar. Já localizou, né? Bacana. Interessante esse registro. Então, ou seja, a Casa de Cultura... Também um bairro completamente diferente, né, a Casa de Cultura vai surgir em 60... A Casa de Cultura vai surgir em 86, então até lá, essa área aí que já estava destinada para ser uma praça, vai ser utilizado pela Casa de Cultura. Muito bacana. Vamos para a próxima, Tem Rodrigo? mais uma? Tem mais duas, né? Não, tem mais uma. Olha que coisa interessante. É uma lixeira. Essa é a ponte do corte da Barra. A Mansura direita, a antiga Mansura, o corte, os ônibus seguindo em direção ao corte da Barra. O interessante nesse registro do Cebola é que não havia o túnel. Não tinha o extravasor, né? Não tinha o extravasor. É isso que eu ia falar. Não está faltando o extravasor aí, não? Tá aí. Onde tem essa lixeira aí é que vai surgir o extravasor. E nessa época o rio, então, seguia pela Paineiras. O extravasor é do governo Celso, né? O extravasor começou ali no 82, até a obra foi 86. A obra começou um pouquinho antes, essas obras do governo federal em Teresópolis começou na época Faria Lima, mas ela vai ter os muros de gabião, o extravasor, as obras importantes para a contenção de enchente vão acontecer todas no período Celso, de 83 a 88, num grande investimento do governo federal em Teresópolis, e a relação de Teresópolis com o governo estadual e federal naquela época era muito profícua, né? Havia uma aproximação direta. As pessoas importantes do governo federal, tinha um monte de gente que morava aqui, ministros, né? Ministros de Estado, todo mundo morando aqui. Mário Simons morando no Comari, né? O Rezende Pérez morando também no Comari. Tinha várias figuras relevantes e que decidiam essas coisas, né? O próprio Teresópolis era um sonho de consumo dos próprios presidentes, né? Nós estamos aí falando da época do Geisel, né? O Geisel morava num apartamento no edifício Comodoro. Ali no Parque Você imagina um ex-presidente da Petrobras, ex-presidente da Petrobras, morava num apartamento no edifício. Hoje, com 6 meses, o vereador não quer morar mais em Comodoro, não, né? O cara já está querendo mansão, iate. 6 meses ele já está mirando Península já. Então, e essas pessoas, as pessoas tinham uma paixão e foram se apaixonando pela cidade e trazendo obras muito importantes. Mas precisava de ter esses políticos de ponta que conversavam conversas que eles queriam ouvir, e não eram necessariamente corrupção, que é a conversa que as pessoas querem conversar mais hoje, e por isso eles acabavam interferindo, usando seu prestígio para trazer obras relevantes. E as obras chegavam, né? E graças ao extravasor, nós acabamos com as enchentes de rio em Teresópolis. Essas enchentes que nós temos hoje são enchentes de rua, provocadas pelo asfalto. O asfalto mal feito entope as galerias e as ruas têm enchente. Como nós tínhamos grandiosas aqui. Qualquer chuva forte em Teresópolis, a gente deve sempre falar de chuva, nós já chegamos em outubro, né? Agora a gente Aliás, pode... a gente podia voltar a esse assunto das enchentes, né? Que era muito bom. Né? Outubro, novembro, já começa, a gente tem que se preocupar com as chuvas fortes. Eu lembro dessa, a última que teve,
83, né? 82. 83, foi a enchente mais forte de todas. E foi a mais né? forte, né? Que 2 metros de água na reta. Meu pai chegou lá na antiga Itapicuru numa prancha improvisada, porque não sabia nadar também, jogou na prancha. Essa enchente de 83, eu estava ali eu tinha uma loja, a gráfica era na reta, né? Reta. E a enchente chegou, não tinha que voltar para casa. Foi muito rápido, o rio né? virou, a rua virou as corredeiras na rua, então eu fui para a Padaria Joia, que era mais alta, e a gente está vendo os carros da reta sumindo. Os carrinhos miúdos. Aí o caminhão não vai sumir, né? Mas sumiu. Sumiu também. Caminhão estacionado Muita no canteiro água. central, o caminhão encobriu um caminhão. Então você vê, a enchente cobria um caminhão. Isso é muita água, muita força da água. Eu lembro ali na Itapicuru deu mais de 2 metros de água, né? Na Itapicuru. Isso tudo acabou a partir do extravasor. Voltou em 2012. Por quê? O extravasor é o extravasor do rio, não é o rio. O rio continuava pela Paineiras. Mas como houve um assoreamento na boca da ponte ali, a água passou voltou para o extravasor. Passou ao extravasor como caminho natural. E as pessoas começaram a ocupar as margens da Rua Paineiras. Aliás, do rio Paineiras. Tinha hortinha, tinha tudo lá, né? Chiqueiro, bananeira. E aí, com a enchente de 2012, a enchente de abril de 2012, o Estado veio e desocupou todo o rio de novo, limpou, e agora o rio está seguindo realmente pela Paineiras, fazendo o extravasamento dele pelo corte. Então, ou seja, ali não vai ser problema, nós não vamos ter problema de enchente em Teresópolis, eu acredito nem tão cedo, em função dessa importante obra. Mas nós vamos continuar tendo as enchentes de rua. Que essas não tem em função dessa ocupação regular. Aí a gente está falando de bueiro entupido, de asfaltamento irresponsável, né? Aí já é outra assunto. Esse asfalto que se joga aí, o asfalto esfarela e vai pro embora, bueiro? vai para o bueiro, as pessoas pensam que o asfalto evapora. Não evapora, ele vai para o bueiro. E ele indo para o bueiro, lá dentro há os elementos em decomposição, e aquilo vai esquentar, ele vai empaçocar e vai fechar a galeria. Hoje, nosso problema de enchente na cidade são as enchentes de rua, galerias obstruídas. Com certeza. E ninguém está preocupado com galeria mais não. Não aparece? Isso aí não aparece. Obra de galeria é uma obra cara, o negócio difícil, é jogar né? asfalto em cima e falar que fez tudo, né? Exato. É o famoso tapa-buraco. Tem mais uma, Rodrigo? Ou acabou? Acho que fechou, né? Fechou? Acabou. Fechou. Viu? Valeu? Muito bom, então, muito bom. Valeu, já fica aí a dica para a gente voltar a falar das enchentes. Eu gostei desse Parabéns ao Cebola pelas fotografias, muito são bom, registros Cebola. fantásticos. Parabéns, Escolher 4 imagens em cerca de 100 imagens é difícil. São muitas imagens interessantes, legal. Mas algumas que mostram detalhes que dá para a gente fazer uma avaliação deles. São essas aí que a gente mostrou agora. Parabéns ao Cebola, então. Parabéns ao Sumavieri por ter encomendado, feito essa encomenda ao Cebola. Vamos trazer o Cebola aqui para a gente falar um pouco desse trabalho. Isso também é legal, né? Chefe, obrigado pela participação. Um prazer muito grande, meu cara. Semana que vem estamos de volta. Boa sorte domingo, né? Boa sorte para todos nós. Que a gente precisa disso. Lembrando, gente, são 13 candidatos. Vamos escolher Vamos escolher o melhor. Pensa em voto útil, né? Depois, no segundo turno, a gente pensa no menos pior. Mas existe certamente bons candidatos. Eu vi um trechinho daqueles debates ontem, dá para perceber que alguns candidatos têm uma certa lucidez em alguns assuntos que falam. Então, aquilo ali que está em discussão agora. É aquela experiência que a gente tem que aproveitar, né? Então, certamente, alguns candidatos falaram algumas coisas interessantes. Ali a gente vai cristalizar algum voto e, quem sabe, né? Aquele que a gente escolhe não vai chegar no segundo turno. A pesquisa não elege ninguém, quem elege é o eleitor. Vamos parar com esse negócio de um tá na frente, outro é o segundo, outro é o terceiro. Nem isso não existe. Que manda, não. Tá aí quem manda é o seu voto. Tá aí a senadora Marina, que era dada como não tinha nenhuma chance naquela eleição, que ela nem pontuava. Verdade. E ela foi eleita senadora pelo Acre, né? E hoje, necessariamente, o que as pesquisas estão dizendo não é o que o eleitor vai ter que dizer no domingo. É hora de escolher um dos 13, escolher o melhor desses 13, para depois, então, daqui a 3 semanas, a gente escolher o menos pior. Né? Aí depois você vota útil, né? Agora você vota. É isso aí, gente. Vamos para o intervalo comercial. Então. Rapidíssimo, coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.